início a mais um culto de adoração ao Senhor, dentro da sua palavra. Unimos para adorar a Deus. Convite à adoração. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e o ante do trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram a Deus. Todos, dizendo amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos colocar de pé e assim fazer uma oração de invocação, adoração e gratidão ao nosso Deus. Eu peço que nos dirija nessa oração o nosso irmão presbítero Tadeu. Senhor nosso Deus, nosso eterno, Deus e seu Pai, estamos aqui, Senhor, neste local, separado pelo Senhor, para que, Senhor, neste local, aqui onde nos reunimos, para prestar um culto digno da tua grandeza, Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor na sua grandeza, através, Senhor, das nossas orações, da leitura da tua palavra, na exposição da mesma, Senhor, através dos cânticos, através das nossas vozes, e principalmente, Senhor, nós clamamos que para cada deste ato, Senhor, nós dependemos única e exclusivamente, Senhor, da tua mão. Que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, a te adorar e a te glorificar, Senhor. Esteja com cada um de nós, com o teu servo, Senhor, que está aqui, fazendo a liturgia, com o teu servo que irá nos trazer a palavra, com o teu servo que está no projetor, na filmagem, nas que irão usar os instrumentos, com as nossas vozes para louvar e te agradecer o teu santo nome. Ó Deus querido, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nos reunindo nesta manifestação de adoração à tua santa palavra, Senhor. E te agradecemos por isso, Senhor. No nome santo do nosso Senhor Jesus, que oramos. Amém. Esse mesmo espírito de adoração, vamos louvar a Deus no hino de número 4. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados.
confessamos a Deus o nosso pecado. Todos. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o quando está perto. Que Deus nos abençoe com a leitura da palavra de Deus. Nesse momento, vou pedir que a nossa irmã Raquel esteja elevando a Deus uma oração de confissão de pecados. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, graças nós te damos, Pai amado, em cada momento diante da tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus feitos, ó Pai, em nosso meio. Amém. Ó Deus amado também, queremos chegar diante da tua presença, ó Pai, assim, Senhor Deus, derramando nossos corações diante de ti, ó Pai, e te pedindo, ó Pai querido, que o Senhor venha olhar para nós, o teu amor de misericórdia, Pai querido, e assim, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, chegar diante de ti e confessar os nossos pecados a ti. Amém. Que o Senhor venha moldar as nossas vidas, ó Pai querido, a cada dia. Que o Senhor venha dar forças a nós, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, sempre fazer a tua vontade, conforme o Senhor nos ensina na tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha a cada dia, ó Pai, tocar no mais profundo dos nossos corações, ó Pai, quando erramos contra ti, Senhor. Que o Senhor, ó Pai querido, nos incomode, ó Pai querido. Que o Senhor, ó Pai, faça que nós venhamos, ó Pai, a mudar a direção, ó Pai, e assim, ó Pai, te servir conforme o teu querer, Senhor. Amém. Ó Deus querido, que o Senhor esteja, ó Pai, a cada dia, Senhor, cuidando das nossas vidas, da vida dos nossos irmãos, ó Pai querido, abençoando a vida de cada um conforme a tua vontade, Senhor Deus, e que o Senhor, ó Pai, edifique cada vez mais as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, a cada dia, ó Pai, olhar para a tua palavra, ouvir a tua palavra também, Senhor, e assim ser praticante da mesma. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos agradecidos a ti. Amém. Amém. Juntos ouvimos a palavra de Deus, todos juntos. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Que Deus abençoe com a palavra do Senhor. Convido agora as irmãs que venham à frente e conduzam a igreja com alguns cânticos espirituais.
abençoar, Senhor Deus, o cada enfermo da tua casa, Senhor Deus querido. Vem só abençoando cada um, Senhor Deus, fortificando, Senhor Deus, cada enfermo, Senhor Deus, a cura, se for da tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Deus, vivenciando sempre a tua palavra, a estar sempre vigiando, Pai. Senhor Deus, colocando sempre a tua palavra em nossas bocas, nossas mentes, nós nunca possamos esquecer de ti, seus feitos, Senhor Deus. Nem estamos fortalecendo cada dia, Pai. Não deixe que nós caímos, Senhor Deus. Nós precisamos ser reanimados e sempre tirando para fazer a tua vontade, Senhor Deus. Ler a tua palavra, orar, Senhor Deus, conversar com o povo, vai sempre fortificando cada um de nós. Abençoa, Deus amado, o poder desta noite. Fica, Senhor Deus, como o pregador, o pastor, Deus amado, para fazer a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor já colocou no seu coração, que nós possamos vivenciar somente, Senhor Deus, na semana, no trabalho, na nossa casa, Senhor Deus, e vivemos, Senhor Deus, a tua palavra sempre, Pai. Vem estar conosco, no nome de agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Que o Senhor nos ilumine e nos capacite sempre. Domingo retrasado, nós iniciamos uma série do livro de Ruth. No domingo passado, eu estive na nossa igreja irmã em Parada de Taipas, e aí a gente deu uma pausa e iremos retornar nesta noite no capítulo de número 2, no livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. O texto é longo, por isso eu não projetei. Ruth, capítulo 2. Eu vou ler na versão NVI, tá? Que é a nova versão internacional. Diz o texto: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vai, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então Ruth foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Os ceifeiros responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou aos encarregados dos ceifeiros: quem é aquela moça? A quem pertence aquela moça? O encarregado respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher espigas noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique aqui com as minhas moças. Preste atenção onde os homens estão colhendo e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos
a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor, disse-lhe Boaz a Ruth, lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E ela disse: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou, juntou aos ceifeiros. Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher mais espigas, Boaz deu estas ordens a seus encarregados: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, deixem-a recolher. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeça. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado, e a sua sogra Noemi viu o quanto ela havia recolhido, quando Ruth trouxe e ofereceu o que lhe havia sobrado da refeição. Onde você colheu? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos remidores. Continuou Ruth, a Moabita, pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Vamos orar? Pai querido, neste momento que lemos a Tua Palavra santa e inspirada, rogamos ao Pai que, como ela fala ao nosso coração, que fale esta noite também, e que ao sairmos deste templo, saiamos, ó Deus, preenchidos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua Santa Palavra, renovados para enfrentarmos mais uma semana. Que ela venha ao encontro de todas as nossas necessidades. Em Cristo que oramos. Amém. Amados irmãos, hoje nós falaremos sobre a providência de Deus em tempos de crise. Existe uma música que diz o seguinte: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu acredito que esta música quase que é do conhecimento de todos aqui. Essa ideia de que os acontecimentos da vida são obras do acaso, ou sorte, ou universo, está enraizada na mente das pessoas. E está enraizada, essa ideia está enraizada até mesmo no meio cristão. Tem uma outra música que diz assim: talvez é o que o universo espera de nós. E tem muita gente achando
que essa música é gospel, mas não é gospel. Tá? É novamente a ideia de que o universo, de que a sorte, de que o acaso conspira a nosso favor. E esta ideia está presente nas novelas, séries, filmes e etc. E o cristão tem navegado nessas ideias que o acaso, que a sorte, que o universo conspiram para a sua vida. Mas não é isso que a Bíblia revela. A Bíblia revela que não existe esse negócio do acaso ou sorte, mas o que existe é o controle de Deus sobre todas as coisas. E o livro de Ruth nos mostra isso, como Deus controla a vida do seu povo, controlando a vida de Noemi e de Ruth, providenciando um final feliz e glorioso para elas. Nada do acaso, nada de sorte e nada de universo. E tudo aqui é providência. Que forma providencial Deus agiu na vida de Ruth e Noemi, dando a elas sempre uma vitória. Noemi e Ruth chegaram a Belém bem no início da colheita do cereal e trigo. E essa informação, irmãos, que a colheita estava começando, é bastante significativa, pois essa não seria uma colheita qualquer, mas o começo de uma grande reviravolta na história de Ruth e Noemi. A gente deixou Ruth e Noemi um domingo retrasado, chegando a Belém, amargurada, triste, desolada, reclamando de Deus, ao ponto das mulheres perguntarem: aquela não é Noemi? E ela falar assim: não me chame mais de Noemi, porque sou uma mulher amarga, me chame de Mara. Nós deixamos Ruth nessa situação, e agora no início desta colheita, a vida de Noemi, a vida de Ruth vai ter uma reviravolta que vai mudar o curso da história delas. A primeira coisa que nós vamos ver esta noite é um novo personagem. A gente falou de Elimeleque, os seus dois filhos, Noemi, Ruth e também da outra nora de Noemi, a órfã. Mas agora nós somos apresentados a um novo personagem. O versículo 1 diz que este personagem é Boaz. E aqui temos uma nova informação. Somos apresentados então a Boaz, um novo personagem. Noemi tinha um parente por parte de seu esposo, e essa informação, ela também é essencial para essa história. E esse homem era parente de Elimeleque, marido de Noemi. Era também um homem rico, alguém influente que ocupava a alta posição social na cidade de Belém. E além de influente, Boaz era também do mesmo clã que Elimeleque era. E isso nos diz que Boaz era um parente próximo de Elimeleque, sobre o qual as obrigações e deveres da lei do levirato recaíam sobre ele. O que era a lei do levirato? Isso está lá em Levítico. Essa lei tinha o objetivo de preservar a linhagem da família do falecido. Lembre, os filhos de Noemi morreram sem deixar filhos. E a lei dizia: quando isso acontecesse, o cunhado deveria casar com a viúva. Se o cunhado fosse ausente, um parente mais próximo deveria casar com a viúva e ter filhos com ela, e o primeiro filho levar o nome do falecido.
Essa era a lei do levirato. Era o objetivo de manter, de preservar a linhagem da família do falecido. Ou seja, caso esse homem falecesse sem ter gerado um filho com a sua esposa, seu irmão solteiro deveria casar-se com a cunhada viúva. Em algumas ocasiões, o irmão não queria, era ausente. Então, como eu disse, o parente mais próximo casar. E então Boaz não foi incluído nessa história por acaso. Deus está preparando um papel importante nessa história para Boaz. E aqui nós já podemos começar a enxergar as teias da providência de Deus se entrelaçando. O capítulo 1 foi um verdadeiro amaranhado de fios, sem muita beleza, de mortes, fome e sofrimento e dor. Mas no capítulo 2 mostra Deus agindo de forma providencial e começando a entrelaçar os fios para completar a sua obra na vida dessas pessoas. E aí então a gente entra no próximo detalhe, a atitude de Ruth, versículo 2. Disse que Ruth, certo dia, ela chegou para a sua sogra Noemi e disse: olha, deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, deixe eu recolher as espigas. E Noemi disse: vai, filha, vai, pode ir. Ruth, uma moabita. Essa menção que Ruth era moabita, ou estrangeira, ou gentia, uma palavra mais no nosso contexto, no versículo 2, ela acontece 5 vezes no livro de Ruth. Eu acho que o escritor do livro queria que percebêssemos que a origem de Ruth, na verdade, era uma barreira entre ela e o povo judaico. Os judeus não simpatizavam com as outras nações, não se relacionavam muito bem, não gostavam dos gentios. Então, o escritor do livro de Ruth faz questão de repetir este fato. Ela é estrangeira, ela é de Moab, ela é moabita, parecendo que queria nos mostrar essa dificuldade, essa barreira entre Ruth e o povo de Israel. Mas parece que Ruth não ligou para isso. Ela também não ligou para o cansaço. Ela veio das terras de Moab até Belém, e uma boa jornada a pé. Mas ela não ligou para o cansaço. Provavelmente não fazia muito tempo que elas tinham chegado de viagem, e ela já chamou para si a responsabilidade de cuidar de Noemi. Afinal de contas, elas precisavam comer. A comida não ia aparecer sozinhas sobre a mesa. Apesar de elas estarem na terra prometida, de volta à casa do pão, a despensa delas ainda continuava vazia. Ruth estava triste, Ruth estava sem condições de trabalhar, mas ela entendeu sua responsabilidade e resolveu agir. Ruth diz assim: vou recolher espigas. Bom, isso era um direito, por lei também. Era um direito de recolher as espigas que caíam no chão. Isso estava garantido também por lei lá no livro de Levítico 19. Era direito dos pobres, das viúvas e órfãos ir aos campos e recolher as espigas que caíam no chão durante a colheita para a sua provisão. Isso era lei. E Ruth pede permissão para ir catar as espigas. Como Ruth era recém-convertida, talvez ela não conhecesse essa lei judaica, pois ela pediu permissão antes de sair para a sua sogra. Ou talvez essa questão dela pedir para a sua sogra fosse apenas respeito pela sogra. Mas Noemi aprovou o pedido de Ruth.
E amados, aqui nós temos uma aplicação. A primeira coisa que aprendemos aqui é esperar em Deus ou agir. Deitar largado no meu sofá, esperando Deus fender, mover os céus e as montanhas e fazer milagres e proezas sobrenaturais? Ou eu devo levantar do sofá e agir? Bom, o que nós aprendemos com Ruth? Ruth nos ensina que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Ruth entendeu a sua responsabilidade e agiu. Ela não ficou de braços cruzados esperando o milagre acontecer. Mesmo cansada, e olha que naquela época não tinha tênis como nós temos, não tinha chinelos como nós temos, e ela fez um longo percurso a pé, estava exaurida, mas ela não ficou ali prostrada, na sua tristeza, na sua lamúria, esperando Deus agir. Ela agiu. Então nós podemos ver aqui, irmãos, porque quantas e quantas vezes nós ficamos de braços cruzados, esperando que o milagre aconteça, achamos que aquele emprego que tanto almejamos vai cair do céu, e não acabamos não nos preparando para o mercado de trabalho, não mandamos currículo, não atualizamos os nossos perfis. Amados irmãos, queremos que as pessoas se convertam ao Evangelho, mas não queremos ter o trabalho de evangelizá-las. Queremos que simplesmente as pessoas brotem do chão como flores dentro da igreja. Devemos sim orar por essas coisas, mas também devemos agir, combinando oração com ação, tendo em mente que Deus está agindo por meio de nossas ações, inclusive dos nossos esforços. O presbítero Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, disse na sua carta, capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Noemi nos ensina isso. E a gente viu que Noemi, lá no capítulo 1, uma mulher de grande fé, mas ela mostrou fé com obra. Ela orou e saiu, agiu. Outra coisa que podemos aprender é que esse trabalho que Ruth foi fazer, de apanhar espigas, não era um trabalho de muito glamour naquela época. Mas em nenhum momento você vê Ruth reclamando de sua situação. Às vezes nós ficamos insatisfeitos com a nossa vida, com o nosso trabalho. Nós aprendemos com Ruth e também com o apóstolo Paulo que não é assim. O apóstolo Paulo disse assim: olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Muito tempo antes, Ruth fez isso. Ruth simplesmente, mesmo cansada, mesmo triste, mesmo cuidando de sua sogra e numa depressão profunda, ela saiu confiando que o Deus de Israel iria favorecê-la, e ela estava certa. Deus a favoreceu. Agora a pergunta: acaso ou providência? Ruth disse assim no texto de Ruth. Ruth saiu e começou a recolher as espigas atrás dos celeiros, e por acaso ela entrou justamente no campo de plantação
que pertencia a Boaz, parente de seu sogro. O escritor disse, por acaso. Não, mas o pastor disse que não tem essa coisa de ir por acaso. Bom, irmãos, eu digo que algo surpreendente aconteceu naquele dia. Seria casualidade? Seria sorte? Destino ou universo? Ruth vai parar justamente nos campos de Boaz, parente de Noemi e sua sogra. Amados irmãos, por acaso aqui essa expressão descreve aquelas coisas que acontecem na nossa vida que parecem sem propósito, ou sem uma causa específica, causas acidentais. Porém, quando analisamos o livro como um todo, fica claro que não foi acidente. Deus estava envolvido nessa história. Era a mão oculta do Senhor que estava por trás de todos aqueles acontecimentos de forma providencial, regendo os passos de Ruth até os campos de Boaz com um propósito. De forma providencial, Ruth deixou de ir para os outros campos, para as outras lavouras de Belém. Para Ruth, era só mais um dia de trabalho, só mais um dia de trazer provisão para a sua casa, só mais um dia de trazer alimento para a sua mesa. Mas para Deus, era um dia em que a sua história mudaria, e a história também de sua sogra, de uma vez por todas. A aplicação que nós temos é que a mensagem deste livro é que o acaso tem como plano de fundo a providência divina. Aquilo que parece ser acidental na sua vida, para nós, é o plano providencial de Deus. O que para Ruth era só mais um dia, se tornaria em um dia em que a tragédia de um passado doloroso abriria espaço para um futuro glorioso. Talvez Ruth tenha pensado que foi uma mera coincidência, mas na verdade foi um cuidado gracioso de Deus com ela. Irmãos, não existe casualidade, não existe por acaso. Existe um Deus que é soberano e que guia a nossa vida, assim como criou os passos de Ruth. Ruth não planejou aquilo. Entretanto, sabemos que tudo que vem acontecer obedeceu ao propósito soberano de Deus. Daí, as casualidades humanas são, na verdade, providências divinas. Tenho aprendido ao longo da minha vida que muitas vezes o que parece ser casualidade é cuidado de Deus, controle do Senhor. O acaso, na verdade, é o trabalho de Deus em nossa vida. Deus está por trás da aparente coincidência. O que existe é um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então, descansemos, irmãos, pois temos a garantia de que as mãos do Senhor dirigem o nosso destino. Quantas e quantas vezes, irmãos, acontecem coisas em nossa vida que inicialmente encaramos como o acaso, mas na verdade foi a boa mão do Senhor nos livrando, nos direcionando, nos disciplinando. Igreja, a providência de Deus é seu constante cuidado e controle absoluto sobre toda a sua criação, para a sua glória e para o bem do Senhor. Não há acaso. Deus sabe a situação de sua família.
Deus sabe da sua dor. Aquela dor que só você sabe. Deus sabe. Deus sabe sobre aquele sofrimento escondido que só você conhece. Deus sabe. Deus sabe aquele terreno que você está passando. Mas Ele está agindo. Ele está no controle. É isso que Ruth nos demonstra. Noemi, amar. Ruth, entristecida com aquela situação. Mas ela não deixou isso abater. Saiu para a luta. Ela agiu. E Deus agindo na vida dela. Deus controlando cada passo, cada detalhe da vida de Ruth. É interessante porque Pedro fala assim, olha, descarregue sobre Jesus Cristo cada detalhe da sua vida. Devemos fazer isso é um conforto para nós. Agora, assim como isso pode te trazer conforto, saber que Deus está no controle, até mesmo dos detalhes da sua vida, também pode trazer terror, pois Deus também vê o seu pecado, que ninguém sabe, e Ele não vai te deixar impune diante dessas coisas, porque Ele é um Deus, Ele é um juiz que julga. Lembra do capítulo 1? Aprendemos que aquela fome não foi por acaso, mas sim a mão de Deus. A mão de Deus pesando sobre o seu povo, a fim de conduzi-lo ao arrependimento. Então, o mesmo Deus que está direcionando cada detalhe da sua vida, te trazendo conforto, porque Ele conhece tudo de você, é o mesmo Deus que sabe também aonde você está falhando, e Ele vai destruir. E Ele fará a mesma coisa, o que Ele fez no capítulo 1, enviando fome para disciplinar o seu povo. Não quer dizer que é fome, mas Ele fará a mesma coisa com você, se porventura viver na prática do pecado e não se arrepender, não confessar, não abandonar o pecado. As coisas que talvez digamos, são azar. O azar está rondando a minha casa. O azar bateu na minha porta. Na verdade, pode ser Deus querendo te ensinar algo. Um ponto que eu gostaria de destacar aqui é a atitude responsável de Ruth. Ela confiou na soberania de Deus, mas agiu. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Na verdade, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade se completam, andam em mãos dadas. E aí o quarto ponto, a soberania de Deus em prover Boaz. No versículo 4 até o 7, nos conta a história de Boaz chegando, vendo Ruth ali colhendo aquelas espigas. Ele chega então até o seu encarregado e abençoa os seus carregados. Enfim, Boaz então chega no campo. E o seu papel nessa história é de vital importância. Ruth e Boaz nunca estiveram tão próximos. Quando Boaz chega, ele faz uma saudação. Aquela saudação não era muito comum, pois a maioria se saudava ali com shalom, paz. Boaz faz uma saudação diferente. Senhor seja com vocês. O objetivo de Boaz aqui é encorajar os seus trabalhadores, dizendo que Deus estava presente com eles, abençoando o trabalho deles. Agora, interessante nessa troca de saudações entre Boaz e os seus empregados é que o escritor do livro, mais uma vez, indica a presença de Deus nessa história. Deus agindo, Deus no controle. E algo chamou a atenção de Boaz naquele dia. Boaz, como um bom patrão que era,
conhecia os seus empregados, porém tinha uma moça ali que não fazia parte do quadro dos seus empregados. Então ele faz a pergunta: quem é aquela moça? A quem ela pertence? Parece que Boaz já estava de olho naquela moça. Parece que ele já avistou e já se interessou. E por mais que soe estranho essa pergunta de quem é aquela moça, isso fazia parte do costume oriental. Era impróprio um homem se dirigir diretamente a uma mulher desconhecida. Por isso ele sonda quem era aquela mulher e se ela pertencia a alguém. Primeiro, o encarregado disse que ela era uma moça moabita. Dessa forma, o escritor novamente nos relembra que Ruth era uma estrangeira, não pertencia ao povo de Israel. Depois ele diz que ela veio de Moabe, com Noemi. Novamente o escritor informa que ela era uma estrangeira. Ela só era conhecida por causa de Noemi. Mas as informações não param por aí. O encarregado em seguida relata um pedido que Ruth tinha feito para ele de manhã. Ele disse assim: olha, ela chegou aqui de manhã e me pediu permissão para recolher as espigas. Aí a gente lembra lá no início, quando Ruth chega para a sogra e pede para que ela pudesse ir recolher as espigas. E foi exatamente isso que ela fez. Pediu permissão. Aparentemente Ruth ficou esperando ali a chegada do dono do campo, pois o encarregado não tinha autoridade para deixá-la recolher as espigas. Ela ficou ali aguardando até o dono chegar, e o dono era Boaz. Ruth então ficou ali aguardando a permissão. Aparentemente ela ficou esperando um longo tempo até a chegada de Boaz, mostrando assim muita firmeza e muita paciência no seu objetivo. Ela disse para sua sogra: vou sair, ver se eu encontro alguém que me dê bondade. E ela foi persistente nisso e esperou. Ela praticamente fixou residência ali no campo, esperando o tempo que fosse necessário até a chegada daquela pessoa que lhe daria permissão para recolher as espigas. O que nós tiramos de aplicação também desses versículos, irmão? A primeira coisa que aprendemos aqui é com Boaz. Ele faz do seu trabalho um tributo de glória ao Senhor, através da forma como ele trata os seus funcionários. Ele é um homem generoso, que está disposto a ajudar aqueles que precisam. Ele é um homem generoso. O seu relacionamento com os seus funcionários revela o seu relacionamento íntimo com Deus. E a aplicação é: como você tem tratado o seu próximo? Com gentileza ou com rispidez? Boaz foi gentil com os seus funcionários, gentil com Ruth, e pela história ele era um homem gentil, um homem devotado a Deus. Não se engane, o seu relacionamento com o seu próximo revela como é o seu relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é com Boaz. O relacionamento nosso, vertical, também vai demonstrar nosso relacionamento horizontal. Uma outra coisa que aprendemos é que, às vezes, o Senhor coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, como demonstração do seu cuidado conosco. Noemi, que se sentia amarga, e Ruth, que estava mergulhada na tristeza, elas foram providas pelo Senhor através da vida de Boaz. Portanto, irmãos, reconheçamos e louvemos a Deus por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado para nos ajudar. Eu sou eternamente grato a todos vocês. Todos vocês, sem exceção, foram pessoas que Deus colocou na minha vida. E cada um de vocês tem me ajudado. Talvez vocês tenham noção como cada um de vocês tem me ajudado.
como Deus fez com Ruth, como Deus fez com Noemi, colocando Boaz na vida delas, para prover. Deus colocou vocês na minha vida para prover a minha vida. Nós precisamos dar valor às pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar, para estarem conosco nas nossas lutas, para lutar as nossas lutas, para batalhar as nossas batalhas. É uma maneira como Deus também demonstra o seu amor, o seu cuidado para conosco. Por isso, irmãos, sejamos gratos por esta família, e é o mês da família. Sejamos gratos por esta família em Cristo Jesus. Sejamos realmente reconhecedores da maravilha que Deus tem feito no nosso meio. Os prodígios, as proezas que Deus tem realizado no meio do seu povo, através da nossa união, através da nossa cooperação. Não deixemos de praticar isso jamais. Continuemos exercendo a prática do amor. Continuemos exercendo a prática da ajuda, de ceder o ombro, de chorar junto, de caminhar junto com aqueles que precisam, aqueles que necessitam, porque isso faz parte da família de Deus, do povo de Deus. E nós aprendemos isso aqui com Ruth, com Noemi. Deus colocou o Boaz na vida delas para ajudá-las naquela jornada que estava amarga, que estava aprofundada na tristeza. E eu digo, maridos, sejam gratos ao Senhor pela sua esposa. Esposas, sejam gratas pelo seu marido. Filhos, sejam gratos pelos seus pais. Igreja, sejam gratos pelos nossos irmãos, pois se temos uns aos outros, é porque Deus tem cuidado de nós. Se podemos contar uns com os outros, isso é porque Deus tem provido esta igreja, Deus tem sustentado esta igreja. E nós aprendemos isso no livro de Ruth, uma lição memorável para todos nós. Irmão, assim que nós podemos concluir com a lição de hoje, podemos descansar. Descansemos, pois vimos que temos um Deus que provê, que cuida do seu povo. Não é obra do acaso, sorte ou do universo. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus cuidando do seu povo. Sempre foi Ele que esteve por trás desta história. Sempre estará controlando todas as coisas. Mas, irmãos, aquele dia de trabalho de Ruth ainda não tinha acabado. Ainda havia muita coisa para acontecer. E essa história é linda. Tem um desfecho maravilhoso, mas isso é cena para os próximos capítulos. E se Deus assim abençoar, nós teremos assim a continuidade. Amém? Que Deus assim abençoe cada um de vocês. E esta semana que se inicia, olhe para o cuidado de Deus, a providência que Deus tem derramado sobre a sua vida. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino 163. Danço
final, vamos ser dirigidos em uma oração pelo nosso irmão Eduardo, depois o credo, bênção apostólica e o tríplice amém, assim encerrando o culto dessa noite. Oremos. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, e o amor do nosso Deus, que traz provisões a nós, e a iluminação, conforto, consolo e as maravilhas do Espírito Santo estejam sobre todos vocês aqui e com todos os nossos irmãos em Cristo, em todos os cantos da terra, agora e para todo sempre. Amém.